Bom dia, são 8 horas e 15 minutos. Sexta-feira, 26 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou Antônia Márcia Vale e você assiste agora ao Senado em Dia. Comissão Mista de Orçamento recebe nova estimativa de receita para o ano que vem. Há 3 dias do segundo turno das eleições, conheça as diferenças entre as funções de prefeito e de governador. Comissão de Direitos Humanos vai debater na próxima semana situação dos índios Guarani Kaiowá. E na última palestra do Fórum Brasil 2012, filósofo aponta os defeitos do Estado e a grandeza do povo. Agora, no Senado em Dia. A nova estimativa de receita orçamentária para o ano que vem foi entregue ontem na Comissão Mista de Orçamento. O relator da proposta aposta no crescimento do país e numa arrecadação maior. A proposta orçamentária encaminhada pelo governo ao Congresso em agosto previa uma receita bruta de R$1,230 bilhões para 2013, o equivalente a 24,7% do PIB. O relatório entregue nesta quinta-feira pelo relator das receitas do orçamento, deputado Cláudio Pucci, ao presidente da comissão, deputado Paulo Pimenta, confirma a expectativa de que o governo poderá arrecadar R$22 bilhões líquidos a mais no ano que vem. Cerca de 13 bilhões viriam da Receita Federal e quase 3 bilhões do aumento de arrecadação do INSS. Para o relator da Receita, a reestimativa é uma aposta positiva no crescimento da economia e do número de trabalhadores assalariados. Aposta no crescimento. Em 2013, 4,5%, apesar da frustração em 2012, e mantendo o crescimento da massa salarial. Talvez a Receita tenha se pautado por um certo conservadorismo, como assim tem sido nos últimos anos, e o Congresso tem sido, digamos, um pouquinho mais otimista. A previsão de crescimento da receita leva em conta também o que o governo pretende arrecadar com os contratos para a exploração de petróleo e gás natural e as concessões dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, de Confins, em Minas Gerais, e também da banda 4G de telefonia móvel. Onde os recursos serão aplicados ainda vai ser definido pela Comissão Mista de Orçamento. Na tradição aqui do Congresso, parte disso é Lei Candir, que é muito importante a compensação dos estados que são penalizados pela desoneração das exportações, e as emendas parlamentares. Na próxima terça-feira, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, vem à Comissão Mista debater a proposta orçamentária com os parlamentares. A situação dos índios Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, deve ser discutida na próxima semana em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. 170 índios estão ameaçados de expulsão das terras em que vivem. O presidente da comissão, senador Paulo Paim, disse à Rádio Senado que pretende realizar o debate com as partes envolvidas no conflito o quanto antes. Ele espera evitar um conflito de maiores proporções. O conflito por terras em Mato Grosso do Sul tem mais de 40 anos. De um lado, 45 mil índios Guarani Kaiowá que foram removidos de territórios tradicionais e querem retomá-los. Do outro, fazendeiros que dizem ter a posse da terra. Ao sul do estado, a disputa tornou-se violenta. 170 índios da comunidade Pielito Cue retomaram um pedaço de terra e dizem que estão enfrentando represálias. O caso também chegou à justiça. Em primeira instância, os fazendeiros ganharam a causa. Agora, os índios afirmam que não saem de lá nem depois de mortos. Se forem despejados, eles não têm para onde ir. Eles preferem morrer tudo lá onde foi enterrado o seu antepassado, seus avós, né, os seus pais, né? Então isso é a decisão da comunidade que vai permanecer lá, né? O caso foi divulgado até pela imprensa internacional, por meio do Conselho Indigenista Missionário. A entidade denuncia que apenas em 2011 foram 174 casos de violência contra índios no Mato Grosso do Sul. 37 pessoas morreram. Nos últimos 11 anos, 555 se suicidaram. A principal causa, segundo eles, é a lentidão na demarcação das terras indígenas. Há uma lentidão muito grande por parte do Estado brasileiro, né, nos procedimentos de demarcação de terras indígenas. Há uma falta de estrutura bastante grande
para o órgão indigenista e, inclusive, falta de recursos, né, orçamentários suficientes para a efetivação desses procedimentos, e isto, infelizmente, potencializa as violências, potencializa os conflitos, potencializa os sofrimentos, potencializa as privações vividas pelos Guarani Kaiowá e outros povos no Brasil. A Fundação Nacional do Índio, órgão responsável pela demarcação de terras indígenas no Brasil, informou que vai prestar assessoria jurídica aos Guarani Kaiowá para que eles recorram da decisão. Também solicitou à Força Nacional que realize a segurança da comunidade. E no Senado, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa deve realizar na próxima semana uma audiência pública sobre o tema. Os parlamentares divergem sobre a situação dos índios. Essa questão indígena merece uma CPI. Porque por trás disso existem muitos interesses que não são os interesses dos índios. Eu não acredito nessas audiências públicas e não acredito principalmente na boa intenção, de fato, do Poder Executivo de resolver essa questão. A solução definitiva para a questão indígena é a demarcação das terras indígenas. Onde nós tivemos demarcação, por exemplo, no Alto Xingu, Parque Nacional de Xingu, a gente percebe várias etnias ali com os Iaualapitis, os Calapalos, os Cuicuros, os Camaiurás, vivendo bem, vivendo em harmonia com a natureza, preservando a sua cultura e vivendo com dignidade. Os Guarani Kaiowá esperam uma intervenção do governo. Que seja demarcada de uma vez por todas essas terras para os Guarani Kaiowá, para pelo menos minimizar o conflito, a matança de liderança, derramamento de sangue. Não é só o prefeito que deve garantir o bem-estar no município. É preciso haver parceria com o governador. Mas até onde vai a responsabilidade de um e começa a do outro? Veja na reportagem de Mariana Abreu. Manter os serviços públicos essenciais em ordem e funcionando. É o dever de prefeitos que administram o município e governadores que cuidam do estado. E há outras semelhanças. Ambos iniciam matéria orçamentária, ambos têm poder de veto, ambos negociam com o poder legislativo para executar aquelas leis que saíram do parlamento, ou estadual ou municipal. Mas há limites sobre quem cuida do quê. O prefeito é responsável por garantir o recolhimento do lixo e a limpeza das ruas, água e esgoto tratados em todos os bairros, iluminação pública e fornecimento de energia elétrica. Também é da alçada do prefeito arrecadar o IPTU dos proprietários de imóveis urbanos e o ISS, Imposto sobre Serviços. Já o governador recolhe o IPVA sobre a propriedade de veículos e o ICMS, referente à circulação de mercadorias. A Constituição define ainda que cabe aos estados explorar os serviços locais de gás canalizado e instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Em outros casos, a responsabilidade é compartilhada. Ensino fundamental, pré-escola, construção de creches, isso é a responsabilidade do prefeito, definida na Constituição. Agora, claro que ele faz isso com um certo apoio dos outros entes da federação. Ele recebe transferências de recursos, como, por exemplo, o Fundeb. O governador ele tem responsabilidade pelo ensino médio. Então, ele vai atuar prioritariamente nessa política, mas também de forma colaborativa. Recebe também repasses do governo federal. Prefeitos e governadores também devem trabalhar em parceria quando o assunto é transporte público coletivo. Enquanto o prefeito responde pela frota de ônibus que circula no município, o governador cuida daqueles veículos que transportam passageiros de uma cidade a outra. Se não houver cooperação, numa realidade complexa como é o Brasil, num país que é continental, as políticas acabam não funcionando. O recurso chega, não é executado de forma competente. Ou o recurso nem chega, porque o prefeito ele não atuou, não se preparou, não estruturou o município para apresentar projetos para os outros entes da federação. Apesar da divisão de tarefas, prefeitos se dizem sobrecarregados. A gente é quase um pai lá, tem que organizar tudo, tem que fazer com que a população toda seja atendida.
os recursos aí nos últimos anos diminuindo bastante, a gente trabalhando com valores cada vez menores e os serviços aumentando. Há necessidade de haver uma grande integração, não só a nível de Estado, mas a próprio nível da microrregião e também a nível federativo, porque o município não pode arcar com a dificuldade de ficar na frente do problema, na frente da reivindicação e com a ausência do recurso, ou com o mínimo do recurso, ou com o recurso que querem dar. Nós temos a responsabilidade de realizar muito, de alimentar sonhos, de proporcionar maior qualidade de vida ao nosso povo. Nós temos que gerir programas que afetam diretamente a vida das pessoas e para esse gerenciamento as dificuldades são muitas. Terminou nesta quinta-feira o Fórum Brasil 2012, promovido pelo Senado. Durante 3 dias, pensadores discutiram a identidade nacional. O último palestrante foi um filósofo que falou sobre os defeitos do Estado e a grandeza do povo. Talvez esse seja um país continental singular que consiga agregar diferenças e fazer deste movimento de agregação algo de potente, algo de produtivo. A heterogeneidade, a ausência de identidade é uma virtude e não propriamente um defeito do país. Para o filósofo, o defeito é do Estado, fonte de degradação da sociedade. A corrupção é sempre alguma coisa que pode acontecer em qualquer governo, porque a fonte da corrupção é o poder e o Estado. Se eles quiserem abolir com a corrupção, eles devem, antes de tudo, abolir com o Estado. E a corrupção não se resume ao desvio do dinheiro público. O extermínio de pessoas que não estão incluídas no mercado e que acontece todos os dias. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, mendigos são exterminados sem que a imprensa dê notícia, sem que a imprensa coloque em evidência. O poder das milícias também. O poder policial, que com certeza se evidencia cada vez mais como um poder corrupto. Para ele, em 500 anos de história, a corrupção e a violência do Estado influenciaram o modo de agir do brasileiro. O Estado ter se transformado no que ele se transformou funciona como exemplo ou modelo no imaginário do homem comum. E ele leva isso para o dia a dia. E ele leva isso para o dia a dia, com certeza. Alterives Maciel fechou o ciclo de palestras do Fórum Senado Brasil 2012. O filósofo acredita que o brasileiro comum precisa amadurecer como sujeito político. Fazer com que a população desperte para a política. E isso é um trabalho a ser feito. Eu não sei se a gente consegue fazer isso da noite para o dia, porque o povo brasileiro sempre foi muito oprimido. Ele viveu sempre nas mãos de supostos representantes que não fizeram outra coisa senão o explorar. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.